Oiê! Hoje a gente vai fazer um tour por esse apartamento de 85 metros quadrados e eu tenho certeza que vocês vão amar a seleção de materiais que a gente fez aqui. O apartamento ele tem uma base toda neutra, toda bege, e o piso da área social é um porcelanato num padrão pedra muito bonito. Os quartos estão num piso laminado. A cozinha tem mármore natural e aquele tom de azul que a gente ama, tem muita madeira clara, tem palhinha e o apartamento tem várias funcionalidades, tipo um home office dentro da suíte, um segundo quarto, meio quarto de hóspedes que pode se integrar à sala ou não. A gente tem churrasqueira com passaprato para a cozinha e ainda por cima uma lavanderia que fica mimetizada e escondida na varanda. Eu estou no empreendimento da Cetim que se chama Smart Home Alto de Ipiranga. Eu estou na Rua Vergueiro aqui em São Paulo, número 6.385. O apartamento decorado foi feito pela Todos, vocês estão super convidados a visitar e vamos começar esse tour. Se você é do canal, complete a frase. Esse é o visual quando a gente entra no apartamento. É isso aí. A gente tem ali, ó, atrás da televisão, esse home office que também funciona como quarto de hóspedes, que agora está integrado. Sala de jantar tá lá na varanda. Eu tenho aqui, ó, cozinha atrás desse estar, a lavanderia que eu vou mostrar para vocês, que fica escondida, churrasqueira e essa vista. A gente está num apartamento decorado, então, lógico, a gente está no térreo, né? Mas olha só, com a varanda integrada, a quantidade de iluminação que você vai ter na sala. Se você gosta desse visual aqui, então a gente tem que começar falando dos materiais, porque é a composição desses materiais que dão esse efeito que você está curtindo. Então a primeira coisa é o porcelanato que a gente usou. Às vezes você olha na loja e fala, nossa, esse porcelanato é muito desenhado, eu vou enjoar, mas essa textura que não é lisa, né? São vários tons, um bege meio acinzentado, trazem muito mais conforto, muito mais aconchego. O piso funciona, ele mesmo funciona como um tapete. Aí depois a gente tem na área da cozinha, uma cozinha super clara, na parte de cima, tá vendo? Essa marcenaria, ela vai aqui, ó, sempre clara, nesse tom de bege, que é o mesmo tom que estão pintadas as paredes. E a cor, ela fica mais na parte de baixo. Se você tiver que escolher uma cor mais escura, sempre joga essa cor na parte de baixo e não na parte de cima. Então a gente tem cor, mas é só um ponto de cor. Um outro detalhe é que os armários, olha só, eles têm moldura, eles têm puxador dourado, eles têm vidro canelado. Né? Onde os armários são fechados, a gente fez uma espécie de ripado. Já nessa marcenaria aqui, eu tenho a madeira clara, que também aparece ali na porta de correr, e esse detalhe de palhinha nas portas. Fora esses materiais, a gente tem muita madeira maciça que também aparece no mobiliário, sempre nas poltronas, nas cadeiras, tipo essa que vocês estão vendo aqui atrás. E a junção de tudo isso é aquilo que a gente chama de mood board, essa junção de paleta cromática, texturas, materiais que trazem a sensação que a gente queria para esse apartamento. O que a gente gostaria que fosse o conceito, a sensação, a experiência que o morador tivesse quando ele entrasse aqui? Conforto, aconchego, segurança. Sabe essas pessoas? Não sei se você é assim, né? Tipo, ver a casa como se fosse um ninho, um lugar assim para relaxar, um lugar de paz, um lugar para recarregar as energias. Esse é o conceito desse apartamento. Depois que a gente define esse conceito, essa materialidade, a gente começa a definir o layout, onde vão ficar os móveis. E o móvel maior da sala de estar é o sofá. Então a gente tem que começar por ele. E aí nesse projeto o que a gente definiu? Que ele ia ficar de costas para a cozinha. E aí quando ele fica de costas para a cozinha, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um fundo para ele. E a gente desenhou essa bancada, é uma bancada de mármore natural. E esse mármore natural, ele é o mesmo que eu estou usando na minha cozinha. Quando eu estou na minha cozinha, ele é como se fosse um complemento da minha bancada. Ele tem a mesma altura, o mesmo material e o mesmo acabamento de marcenaria interno, né? Aqui eu tenho micro-ondas e forno e aqui eu tenho os nichos, ou seja, isso poderia funcionar como uma despensa. Se eu estou cozinhando, essa bancada aqui, ela funciona como um complemento. Posso apoiar louças aqui, chegar com as minhas compras. E do lado da sala, eu tenho um material que é o mesmo do frontão, fazendo um fundo para esse sofá. Quando você quer criar esse visual que é mais confortável, mais tranquilo, a ideia é você não criar muito contraste entre os materiais. Por isso que a gente tem vários tons de bege, bege claro, um bege mais escuro, um outro mais acinzentado, justamente para trazer mais essa tranquilidade. Então toda essa marcenaria aqui é uma marcenaria mais clara, a gente tem nichos. Eu gosto sempre de fazer essa caixa em volta da geladeira, eu acho que dá um acabamento
né? Traz um desenho mais limpo, né? A geladeira, ela parece que realmente foi planejada para estar naquele nicho. Então, ele é mais profundo, venho para frente, crio nichos ali que serve para decorar. Posso ter coisas úteis ali, as bandejas, os potes mais legais, a planta. E aí aqui a gente tem uma combinação desses móveis que ora tem vidro e ali fechado por uma razão. Essa parte aqui de vidro eu acho que traz também uma ideia mais vintage de cozinha, né? Daquela cozinha mais provençal, mais antiga, né? E também um pouco mais romântica, mais tradicional. Eu gosto muito. E a gente fez uma composição com as louças. Então, tudo que você tiver dentro também vai desenhar um pouco essa cozinha. A gente fez uma prateleira que aqui tá com todas as luzes apagadas para filmar, mas uma prateleira onde eu tenho mais temperos à mão, frontão alto, e essa parte aqui fechada, ela esconde a coifa. Eu tenho uma outra coifa aqui, que está embutida, né, debaixo desse armário, para minha churrasqueira. Aí eu tenho gavetões, portas, e aí por último eu tenho a lavanderia. E o legal dessa lavanderia é que ela pode ficar completamente escondida. A gente fez uma porta do tipo camarão, então são duas folhas, você puxa ela pelo meio. E aí o visual de quando a lavanderia está fechada é como se eu tivesse um armário, porque aqui eu já estou na sala de jantar. Então a gente tem o mesmo acabamento, esse acabamento ripado que a gente fez para a coifa, a gente também fez para as duas portas. E aí quando eu abro, eu tenho uma lavanderia completa. Então eu tenho a máquina de lava e seca, esse tanque inclusive a construtora já está entregando ele. A gente fez o mesmo frontão da churrasqueira aqui. E aqui nesse espaço aéreo, obviamente, a gente teria essa área de varal. Com a varanda integrada, a gente ganhou também esse espaço aqui, que é um grande espaço, tá vendo? E aí a gente pensou em várias funções, em como os moradores poderiam usar, e a gente resolveu fazer uma day bed. Um sofazão, uma chaise bem grande, super confortável, né? Para você apreciar a vista, que aqui no caso é o estacionamento do nosso decorado, mas para você ficar aqui trabalhando, relaxando, descansando. Então é como se fosse uma segunda área de estar ouvindo o seu podcast, a sua música com essa vista. A gente conseguiu criar aqui uma marcenaria planejada onde eu tenho 1,40 m, 1,30 m ou 1,40 m, tem 1,20 m de largura, uma cama praticamente aqui, super gostosa. Aí ali a gente colocou essas plantas que são feitas, esses objetos, né, que simulam plantas, que são feitas de feltro, né, uma iluminação gostosa para eu ficar aqui. Aqui também tem o cantinho do pet da família. E aí aqui eu tenho sala de jantar. E aí às vezes vocês me perguntam, eu posso misturar uma madeira clara com madeira escura? Deve. E a gente fez isso aqui em 2 momentos nesse apartamento. Aqui nas cadeiras da sala de jantar e naquela poltrona do fundo. Quando você vai, né, misturando, né, a grande maioria das madeiras, quando elas aparecem, são claras. Então tudo que é MDF, a gente usou um MDF mais claro. Mas quando eu uso lâmina de madeira natural, eu resolvi escurecer um pouco, justamente para criar um pouco mais esse contraste, para não ficar aquela composição de madeira toda lavada. A gente usou uma cadeira de madeira maciça, a gente está com uma mesa com tampo oval, que é muito bom, porque aqui, nesse caso, eu consigo acomodar até 8 pessoas, consigo colocar mais 2 cadeiras na ponta, e essa circulação em volta de toda a mesa ela precisa acontecer, né? Desse lado aqui para eu ir para a varanda, aqui para eu acessar a lavanderia ou a churrasqueira, aqui para eu acessar a estante, evitando pontas aqui, eu tenho uma circulação muito melhor. E a mesa redonda, ela deixaria essa circulação aqui, né, de cadeira em relação à mesa ou em relação à churrasqueira também mais apertada. Então essa é a mesa perfeita para esse lugar, né? Uma sala de jantar onde eu preciso de circulação por todos os lados. Aí acho que uma outra coisa muito legal dessa sala é essa estante. O bom dessa ralheria é que ela deixa a estrutura do móvel muito leve. Então, por exemplo, eu tenho essas laterais que são completamente abertas, eu tenho uma espessura de estrutura muito fina, um MDF de 2 centímetros mais essa estrutura. Toda a estante ela fica muito mais permeável. Nesse lugar aqui onde eu tenho a televisão, por exemplo, eu não tenho nem fundo, nem frente, nem lateral. Se eu tivesse que fazer isso com uma marcenaria, eu no mínimo teria aqui uma chapa de MDF fechando tudo isso. Então a gente tem uma estrutura de serralheria que também está num off-white, bem clarinha. É a mesma estrutura dos dois lados. E aí eu vou completando esses nichos com essa marcenaria super clara. Eu tenho porta, tenho nicho, tenho aparador. Nessa entrada aqui do apartamento, a gente resolveu revestir todo esse fundo, que tem a mesma altura do nicho da televisão, com espelho. O efeito ficou muito legal. Apesar de não ser um espelho de corpo inteiro, eu consigo me ver.
ele dá essa alongada na sala também. E aqui a gente fez uma produção, né, com abajur para funcionar como um canto de leitura para essa poltrona. Aliás, eu adorei esse canto aqui, ó, do apartamento que está logo na entrada. Um quadrão, né, de propósito bem grande para trabalhar um pouco com proporção também. Uma composição de vasos iguais, os livros cenográficos, né, de apartamento decorado. E aí desse lado a gente tem uma estante mais home, né? Eu posso ter os equipamentos aqui dentro, porque eu tenho palhinha, então os equipamentos podem ficar aqui que eu vou conseguir controlar eles, a televisão e uma estante decorativa. E essa parte aqui é toda sem fundo. Quantas vezes por ano, na verdade, você recebe hóspedes? É muito pouco, né? Uma coisa que eu sempre falo, projeta a sua casa para o dia a dia e não para exceção. Não adianta você ter uma mesa que vai acomodar todo mundo no dia do Natal, sendo que você mora em 2 pessoas. Você não precisa de uma mesa de 10, 8 lugares, né? No dia do Natal, você vai improvisar. E hóspedes também é a mesma coisa, né? É importante você ter um lugar previsto para esse hóspede chegar, mas eventualmente você recebe a visita do hóspede. E o trabalho em casa, quando que acontece? Acontece 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então isso é o seu dia a dia. Foi pensando muito mais nesse morador que precisa trabalhar várias vezes por semana do que receber sempre um hóspede, que a gente fez esse segundo quarto. E uma coisa legal dele é que ele tem muita privacidade. Acho que hoje em dia todo mundo que trabalha dentro de casa me pede muito isso. Eu não quero trabalhar na sala, eu quero trabalhar num lugar onde eu consiga me concentrar, eu quero trabalhar num lugar onde eu consiga me isolar um pouco da família. Se tiver alguém cozinhando, fazendo alguma coisa, eu consigo fazer uma reunião, eu consigo fechar a porta. Então a gente criou aqui esse quarto de hóspedes eventual, mas mais com cara de home office, que pode se fechar, né? E aí trazer muito mais conforto, acústico, tudo isso, e trazer mais privacidade para quem está trabalhando. E daí nos finais de semana, que esse ambiente pudesse ficar aberto e completamente integrado à área social. Então a gente tem 2 folhas que fecham esse cubo aqui, e a gente desenhou esse puxador só uma cava. Criamos também um segundo painel aqui de madeira justamente para essa porta embutir. E aí eu tenho uma segunda folha aqui que corre paralelo a essa alvenaria. E aí eu tenho esse ambiente que é o nosso home office. Eu acho que o melhor lugar para colocar uma mesa de trabalho é na frente da janela. No último vídeo aqui do canal a gente mostrou um apartamento que também tinha uma mesa debaixo da janela, e não era uma janela, era uma porta que dava acesso à varanda. Daí muita gente falou, nossa, você fechou o acesso à varanda, mas lá era a mesma situação daqui. Você podia acessar a varanda aqui pela lateral. Você tem iluminação frontal na hora de você fazer uma reunião, é super gostoso você poder trabalhar também com uma vista, então eu acho que esse é o melhor lugar. Aqui a gente não optou por fazer um armário, nada disso, toda a parte de depósito, né, de armazenagem, ela tem muito mais a ver com home office, então eu tenho um gaveteiro, nichos, e esses gavetões aqui que são ótimos, que ficam debaixo dessa cama. Esse sofá meio cama de solteiro poderia também ser um sofá de mercado, poderia ser um sofá com chaise. Se eu quisesse, essa televisão poderia estar voltada para cá, num tubo. E aí eu tenho a mesa, esse sofá, uma luminária, ali alguns objetos de decoração. Então é um ambiente muito mais tranquilo para você trabalhar. E a gente trouxe essa paleta também um pouco mais fechada nesse lugar, né? Então o MDF é preto, a paleta de cores eu tenho azul marinho com terracota, e o tom do bege também da parede, ele é um pouquinho mais escuro, né, para fechar um pouco mais o ambiente do que o bege que eu uso na área social. No lavabo a gente tem o mesmo piso, né, que eu tenho na parte de fora, eu tenho na parte de dentro, e esse porcelanato, ele faz o acabamento, né, a meia parede alinhado com a bancada, protegendo também a área da bacia. Aí a gente tem essa bancada, uma bancada de granito nacional, e ainda um terceiro revestimento. Adorei essa mistura dos 3 materiais, né, do porcelanato, do granito e do papel de parede. O papel de parede com um desenho, fundo bege, um bege um pouco mais escuro, e aí essa parede aqui toda revestida de espelho com essas 2 arandelas de madeira. Aqui do lado esquerdo eu tenho o lavabo, e lá no fundo do corredor eu tenho um outro banheiro, porque a planta original são 3 quartos. Esse primeiro quarto aqui, que a gente transformou em home office, o segundo quarto, e os 2 utilizam esse banheiro no fundo do corredor, e ali à direita eu tenho uma suíte. Então a gente manteve esse banheiro aqui, que é um banheiro que vai funcionar tanto para o home office quanto para esse segundo quarto. Ele inclusive tem o mesmo piso, né? E a gente deixou quase nunca na verdade, né,
apartamentos decorados têm porta, mas a gente deixou a porta justamente para mostrar que você pode manter essa privacidade, né? Esse isolamento, qual o visual, a gente queria mostrar qual o visual que poderia ter nesse corredor. Uma outra coisa interessante que pode ser feita nesse apartamento aqui é a gente criar uma porta de correr que não isola só esse ambiente, mas isola todo esse corredor. E esse corredor é muito largo. Tá vendo, ó? Ali ele fica um pouco mais estreito na parte do quarto, mas aqui você tem bastante área. Então, como a gente não fez isso, a gente manteve aquela porta. E aí eu tenho esse primeiro quarto, que é um quarto mais adolescente. A gente quis fazer um quarto que não é um quarto tão de criança. A construtora vai entregar o piso dos quartos sempre com laminado padrão madeira. A gente utilizou de novo a palhinha nesse guarda-roupa, e é um guarda-roupa que não está em toda a parede. Então eu tenho um nicho aqui onde eu posso ter um home office, né, uma mesa de trabalho, ou se não um canto de leitura. Aqui a gente optou pela poltrona. E a porta desse armário também é de palhinha. Tem um monte de maneira de você fazer porta de palhinha. Você pode colocar só a palhinha, como a gente fez aqui. Você só tem que tomar cuidado, porque se for uma área que tiver muita poeira, né, pode sujar a parte interna do guarda-roupa. Você pode colocar vidro aqui atrás, que dá permeabilidade, né, mas evita sujeira. E você pode também ter MDF aqui atrás, que também ajuda a estruturar o revestimento. E se a porta for muito grande? A gente fez uma cabeceira desenhada, porque ela avança um pouco pela frente da janela. Aqui embaixo, essa marcenaria planejada, ela tem nichos para colocar os livros. E aí daqui desse lado, eu tenho o espelho, a nossa poltrona e a ecobag da Todos. Esse banheiro aqui, ele tem o mesmo revestimento de piso, também para funcionar como um ambiente mais integrado. A gente sobe esse revestimento, uma solução que eu adoro fazer, né? Já mostrei várias vezes isso para vocês. A gente sobe o revestimento até a altura desse armário, eu acho que dá um acabamento super legal. Usamos uma cuba de semi-encaixe. Aí eu tenho toda uma parte, um armário aqui de espelho. Nesse caso a gente fez fixo, ele tem iluminação por baixo. O nicho da pedra do banheiro é a mesma pedra que eu estou usando aqui na pia, né? O nicho do box. E dentro do box a gente usou um revestimento que está aparecendo cada vez mais no mercado, que são as cerâmicas em formato menor com esmalte brilhante. A gente teve alguns meses atrás aqui em São Paulo a Expo Revestir, que é uma feira de lançamentos de todas as marcas, louças, metais, cerâmicas, padrões de MDF, e eu vi muitos revestimentos desse tipo, formatos menores e esmaltes brilhantes. Eu não acho que o esmalte brilhante ele vai chegar nas grandes superfícies como a gente tinha lá no início, quando os porcelanatos começaram a aparecer no mercado. Eu sou das antigas, então eu vi o porcelanato realmente aparecendo e se desenvolvendo. E os primeiros porcelanatos, eles eram todos brilhantes, não existia esse porcelanato acetinado que a gente tem hoje. Então, eu não estou falando de pisos completamente brilhantes ou grandes formatos em brilhante. Eu acho que esses formatos menores, em várias cores diferentes também, com acabamento brilhante, ele é um revestimento muito retrô também. Ele tem uma pegada mais artesanal, né? Antes dessa febre também do metrô, né? Desses subway tiles, que originalmente são esmaltados brilhantes em Londres ou se não em Paris. Todos eram feitos manuais, né? Hoje em dia a indústria fabrica em quantidade tudo isso. E originalmente eles são um pouco mais assim ondulados, eles são um pouco mais brilhantes, eles eram feitos em várias cores. Então na verdade acho que está rolando esse resgate. Acho incrível, é muito fácil de limpar, acho perfeito para as paredes. Em geral, todos que estão sendo lançados no mercado são para parede, não são para piso. E eu acho que eles combinam com esses revestimentos maiores, mais acetinados, igual a gente fez aqui na parede desse banheiro. E aqui, por último, a gente tem a suíte do casal. Olha o que a gente fez aqui. A gente usou, no lugar do piso laminado, a gente usou uma cerâmica padrão madeira. E a gente entrou essa cerâmica, eu adorei isso, a gente entrou uma cerâmica padrão madeira até o box, justamente para você conseguir essa integração. Olha que delícia essa área aqui, onde você tem a bacia e a cuba com um piso mais quente, apesar de ser uma cerâmica, né, visualmente mais quente e mais integrado também com o quarto. A gente usou um tom muito parecido aqui na marcenaria para fazer o gabinete, para fazer esse armário. Então eu tenho um espelho de correr, tenho um nicho, tenho arandela. A solução é bem parecida com a solução do outro banheiro. A gente usou um granito
para fazer o acabamento aqui também desse nicho. E nessa meia parede, ao invés de a gente usar a mesma madeira, né, ou usar um formato menor, a gente usou esse porcelanato padrão mármore. E ele é brilhante, justamente para trazer também mais essa veracidade, né? Ele tem um fundo bege e tem alguns veios num marrom um pouco mais escuro, justamente para conversar com esse padrão de madeira que a gente está usando no gabinete. Eu gostei desse banheiro, ele é um banheiro mais tradicional, é um banheiro mais antigo, mais romântico, e ele é muito funcional. Ele tem bastante armário embaixo, bastante armário em cima, tem nicho, esses detalhes em puxador, arandela em preto. Gostei desse resultado. Todo o armário desse quarto ele fica embutido 60 centímetros dentro desse nicho. A gente fez 3 portas. Eu tenho as portas revestidas com vidro canelado, que são 2, e uma porta do meio em espelho, justamente aqui, ó, no alinhamento do banheiro, para eu conseguir me ver. Então esse é o espelho de corpo inteiro do meu quarto. E a gente criou um painel no mesmo padrão de madeira que eu usei no banheiro para fazer uma bancada. Tem uma distância boa nesse quarto. Isso podia ser um banco para se vestir, eu poderia ter armário na parte de baixo. Aqui a gente optou por fazer um home office. Então eu fiz o painel que já embute a televisão e fiz uma bancada de home office com uma cadeira bem sequinha, bem magrinha, justamente para não atrapalhar muito essa circulação. E olha essa escultura aqui que delicada. A cama do casal tem uma base de marcenaria e tem um fundo também de cabeceira no mesmo padrão de madeira. Aí depois a gente colou uma chapa menor aqui com uma camurça nesse tom de verde. E aí a base da roupa de cama, essa cama tá muito gostosa. Essa cama tem muitas camadas. A gente tem lençol. Esse edredom aqui, ó, um edredom super gostoso. Acho que é um edredom, se não me engano, 800 fios. Eu tenho uma colcha de tricô branca e ainda tenho uma peseira. E aí eu tenho, nesse mesmo tricô branco, eu tenho esses travesseiros, 2 almofadas decorativas, o travesseiro de dormir e ainda 2 baguetes, ou se não quebra-rim, né? Essas almofadinhas menores. Então eu tenho 4 almofadas decorativas e 4 travesseiros para dormir. É uma super cama, tá uma delícia essa cama. As mesas de cabeceiro são bem pequenininhas e eu tenho essas composições de quadro sempre nessa paleta que mistura meio bege e verde, que é a paleta do nosso quarto. Se você gostou, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu adorei esse tour, adorei o apartamento, a escolha de materiais. Se você tiver qualquer dúvida, já sabe, só deixar aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, gente!